Eu matei o homem que roubou a minha mãe com um sorriso, e o pior é que ninguém acreditou em mim, nem eu, no início. A faca que usei não era de metal, mas de palavras sussurradas no escuro, afiadas como as garras de um gato de rua em Alfama. E quando o sangue dele começou a escorrer, devagar como vinho tinto num copo rachado, eu soube que meia hora por mês não era punição suficiente, era só o começo da eternidade que ele merecia. O sol de Lisboa batia impiedoso no meu rosto enquanto eu esperava pela campainha do prédio na Rua do Carmo. Eram 9 da manhã, e o ar cheirava a pastéis de nata frescos misturados com o fedor distante do Tejo em baixa-mar. Minha mãe chegara pontualmente, como sempre fazia nestes últimos 6 meses, desde que o novo marido dela, aquele porco chamado Rui, decidira que o nosso tempo juntas era um luxo que ela não merecia. Meia hora por mês, ele dissera, com aquela voz melosa de quem já tinha enterrado 2 casamentos e agora achava que o terceiro seria o troféu. Meia hora. Como se o nosso amor coubesse no intervalo de café. Eu a vi descer do táxi, o lenço azul claro amarrado no pescoço como uma bandeira de rendição, os olhos inchados de noites mal dormidas em Cascais, onde eles moravam agora naquela casa de veraneio que Rui comprara com o dinheiro sujo da sua construtora falida. Ela acenou para mim da calçada, um gesto fraco, como se pedisse permissão para existir. Meu coração apertou-se como uma laranja espremida até a última gota. Mãe, murmurei para mim mesma, abrindo a porta com um clique que ecoou como um tiro no silêncio da escada. Ela subiu devagar, os saltos gastos batendo no mármore gasto, e quando me abraçou no patamar, senti o cheiro dela, lavanda misturada com o suor do medo. Sentámo-nos na minha saleta minúscula, com vista para o caos de trams e turistas na praça abaixo. O apartamento era o que restava da herança do meu pai, um modesto teu no Chiado que eu transformara num bunker de memórias. Ele não me deixa vir mais, ela começou, a voz trêmula como folhas de sobreiro ao vento. Diz que é por causa do trabalho dele, das reuniões em Faro, mas eu sei que é ciúme. Ciúme de ti, filha. Como se tu fosses uma ameaça. Ri-me baixinho, um riso seco que doeu na garganta. Ciúme? Aquele homem de 52 anos, com barriga de cerveja Sagres e mãos que tremiam quando pegava no copo, ciumento de mim. Eu tinha 28, um emprego precário como tradutora freelance para editoras que mal pagavam o aluguer, e uma vida que se resumia a noites sozinha com livros de Camões e garrafas de vinho do Douro. Contei-lhe as novidades falsas, o namorado imaginário que acabara de conhecer num concerto de fado no Bairro Alto, o curso de fotografia que eu jurava estar a frequentar na Universidade Nova. Ela sorriu, fraco, e tocou na minha mão, as unhas roídas até à carne viva. Tu mereces mais, Ana. Mereces uma vida sem estas sombras. Sombras. Essa palavra ficou-me colada à pele como umidade do ar Atlântico. Enquanto falávamos, o relógio na parede tic-tacava como um coração mecânico, marcando os minutos que nos restavam. 29. 28. Eu observava-a, memorizando as rugas novas ao canto dos olhos, as sardas desbotadas pelo sol de uma juventude que Rui estava a devorar como um cancro. Quando o tempo acabou, exatamente meia hora, pois ela nunca ousava ultrapassar o limite que ele impusera, ela levantou-se, alisando a saia como se preparasse para uma execução. Amanhã volto, prometo. Mas... se ele souber... Não acabou a frase. Beijou-me a testa, um beijo frio como o mármore de uma campa, e desceu as escadas. Fiquei à janela, vendo-a entrar no táxi, o corpo encolhido como uma criança castigada. O ódio nasceu ali, naquele instante, um embrião negro e viscoso no meu estômago. Não era só raiva, era uma fome, uma necessidade primal de rasgar a carne dele com as unhas, de ver o pavor nos olhos castanhos que ele escondia atrás de óculos de armação barata. Naquela noite, não dormi. Deitei-me na cama estreita, o lençol amarrotado como a minha alma, e revivi cada detalhe da vida antes de Rui. Minha mãe e eu, só nós duas desde que o pai morrera num acidente de carro na A1, perto de Coimbra, 10 anos antes. Éramos cúmplices, fins de semana em Sintra a comer queijadas, verões na praia da Rocha a nadar até o sol se pôr. Ela trabalhava como enfermeira no Hospital de Santa Maria, turnos intermináveis que a deixavam exausta mas luminosa. Então, veio ele, Rui Mendes, o empresário, que conhecera num baile de beneficência em Oeiras. Casaram-se 3 meses depois, num cartório em Belém, sem convidados, só o padre e o cheiro de incenso. Ele cuida de mim, ela dissera. Cuidar. Ele a isolara como um pássaro numa gaiola de ouro,
mudando-a para aquela mansão em Cascais onde as portas rangiam como acusações e os empregados olhavam para o chão. Comecei a planear na escuridão, o quarto iluminado só pelo brilho fraco do telemóvel. Pesquisei no Google, fácil, pois Rui era vaidoso o suficiente para ter um perfil no LinkedIn, cheio de fotos em fatos cinzentos e posts sobre liderança visionária na sua empresa de construção que mal sobrevivia à crise imobiliária pós-pandemia. Descobri os podres aos poucos, uma queixa por assédio no Tribunal de Lisboa em 2018, um divórcio anterior com acusações de violência doméstica que ele negara com advogados caros. Ele é um monstro, sussurrei para o teto rachado. Mas monstros sangram, e eu faria com que ele sangrasse devagar. Os dias seguintes foram um vórtice de obsessão. Saía do trabalho, traduções enfadonhas de romances ingleses para o mercado português, e ia à biblioteca municipal, folheando jornais velhos em busca de mais migalhas sobre ele. Encontrei um artigo no Público sobre uma obra mal feita em Setúbal, onde um andaime colapsara e ferir operários. Rui culpara os imigrantes brasileiros, claro. O ódio crescia, alimentado por cafés pretos e cigarros roubados de pacotes baratos. Imaginei cenários, envenená-lo com arsênico no vinho que ele tanto bebia, ou segui-lo até às reuniões e cravar-lhe um prego no pneu do Mercedes, vendo-o furioso ao lado da autoestrada. Mas o verdadeiro plano veio numa noite de insônia, quando ouvi fado na rádio, Amália Rodrigues a cantar, Estranha Forma de Vida, a voz rouca como um lamento antigo. Tratar-se-ia de algo mais subtil, mais psicológico, algo que o destruísse de dentro para fora, como ele fizera com a minha mãe. Infiltrar-me na vida dele, tornar-me a sombra que ele temeria. Comecei por ligar para ela, fingindo casualidade. Mãe, diz-lhe que eu adorava conhecê-lo melhor. Talvez um jantar. Ela hesitou, a voz um fio de arame farpado. Acho que sim, filha. Ele quer conhecer-te. O encontro foi marcado para 2 semanas depois, num restaurante em Alcântara, com vista para o estaleiro onde navios enferrujavam como esqueletos. Cheguei cedo, vestida com um vestido simples de algodão preto, cabelo solto como uma cortina de noite. Eles entraram de mãos dadas, ele alto e inchado como um balão de hélio prestes a rebentar, ela murcha ao lado. Ana, que prazer, disse ele, apertando-me a mão com força excessiva, os olhos avaliando-me como se eu fosse um imóvel a comprar. Sorri, os dentes cerrados. O prazer é meu, Rui. Ouvi tanto sobre si. O jantar foi um teatro de mentiras. Ele falou de negócios, projetos em Albufeira, contactos no governo, enquanto devorava o bacalhau à brás como um lobo. Eu anuí, rindo nas pausas certas, tocando no braço dele de leve, sentindo a pele oleosa sob a camisa. Minha mãe observava, olhos baixos, como se temesse que eu desaparecesse. Tu és tão parecida com ela, ele disse, mastigando. Bonita, mas com fogo nos olhos. O fogo que ele via era o inferno que eu preparava. Naquela noite, de volta ao Chiado, escrevi no meu diário, primeiro contacto, ele mordeu a isca. Agora, o anzol. Comecei a mandar mensagens, inocentes no início, obrigada pelo jantar, foi encantador, e ele respondia, rápido demais, com emojis de copos de vinho e piadas sobre mulheres portuguesas fortes. Minha mãe notou, preocupada, cuidado, Ana. Ele é possessivo. Rima ao telefone. Eu sei lidar com isso, mãe. Confia em mim. As semanas viraram um jogo perigoso. Encontros casuais, um café em Belém, onde lhe contei histórias falsas sobre o meu ex-namorado infiel, deixando-o consolar-me com toques no ombro. Ele mordia, cada vez mais, confidenciando-me os seus segredos, a dívida à banca, a amante em faro que ele mantinha com cheques falsos. Tu entendes-me, Ana? Não como a tua mãe, que é frágil. Frágil. Essa palavra foi o estopim. Comecei a gravar as conversas no telemóvel, escondido na mala, capturando a voz dele rouca de desejo mal disfarçado. O ódio não era só vingança, era uma dissecação da alma dele, via-o como um animal de estimação que eu treinava para o abate, recompensas com sorrisos, punições com silêncios calculados. Uma noite, após um copo ou mais no Barro Alto, ele tentou beijar-me no beco escuro, o hálito agim e traição. Empurrei-o, rindo. Ainda não, Rui. Eu gosto de caça. Ele recuou, olhos vidrados de confusão e luxúria. Enquanto isso, as visitas da minha mãe continuavam, meia hora por mês, como um ritual sádico.
Na última, ela confessou, chorando, ele bate-me, Ana. Não com punhos, mas com palavras. Diz que sou velha, inútil. Abracei-a forte, o relógio tic-tacando o nosso fim. Eu vou acabar com isso, jurei em silêncio. E assim, o plano avançou, eu torná-lo-ia dependente de mim, depois destruí-lo com as próprias gravações, enviando-as para a amante, para os credores, para o público. Mas o melhor viria depois, vê-lo implorar à minha mãe, de joelhos na areia de Cascais, enquanto eu assistia das sombras. O verão em Lisboa é um forno vivo, o asfalto derretendo sob os pés como cera de vela, e eu sentia o suor escorrer pelas costas enquanto seguia Rui até ao carro dele, estacionado numa rua lateral de Alcântara. Tinha sido o nosso quarto encontro casual, um passeio pelo mosteiro dos Jerónimos, onde ele tagarelava sobre história como se fosse dono do passado português, e eu fingia fascínio, os olhos fixos no modo como a sua camisa se colava ao peito suado. Queres vir ao escritório amanhã? Tenho um projeto novo em Oeiras, podes dar-me olhadela, propôs ele, abrindo a porta do Mercedes com um gesto pomposo. Aceitei, claro. Cada passo era uma corda que eu apertava no seu pescoço invisível. No dia seguinte, cheguei ao canteiro de obras em Oeiras com um vestido leve de linho branco, óculos escuros para esconder o desprezo. O local era um caos organizado, guindastes rangendo como ossos velhos, operários gritando em crioulo cabo-verdiano, poeira vermelha subindo como névoa de sangue. Rui esperava-me à entrada do trailer pré-fabricado, fato sujo de cimento, um charuto apagado na boca. Bem-vinda ao futuro, Ana, disse, guiando-me para dentro. O ar lá era abafado, cheirando a tabaco e papéis velhos. Mostrou-me plantas, números em Excel que não batiam certo, e eu anuí, gravando tudo no telemóvel escondido no bolso. Enquanto ele falava, observava os detalhes que o traíam, as unhas roídas, o relógio falsificado de marca suíça, o modo como evitava olhar para os trabalhadores lá fora, como se fossem fantasmas. Estes tipos. Preguiçosos, mas baratos, murmurou ele, servindo-me um copo de água morna de uma garrafa plástica. Sem eles, nada feito. O ódio ferveu no meu peito. Ele, que tratava pessoas como peças descartáveis, era o mesmo que tratava a minha mãe como um troféu rachado. Conta-me mais sobre a tua vida, Rui, pedi, inclinando-me para frente, deixando o decote atrair o seu olhar guloso. Ele mordeu a isca, falou da infância em Porto Alegre, do pai alcoólico que o batera até ele fugir para Lisboa aos 16, dos casamentos falhados. A primeira mulher era uma vadia, gastou tudo em joias. A segunda. Essa era louca, acusou-me de coisas que nunca fiz. Gravei cada palavra, o coração batendo como um tambor de fado. E a minha mãe? Como a conquistaste? Ele riu, um som gutural. Conquista? Ela precisava de alguém forte. Eu dou-lhe estabilidade. Estabilidade. A palavra ecoou como uma mentira num tribunal vazio. Saí dali com uma pasta de documentos que ele me entregara, contratos com assinaturas falsificadas, números inflacionados para subsídios europeus. No metro de volta, enviei uma cópia para o meu e-mail anónimo, o primeiro tijolo na muralha da sua ruína. As noites tornaram-se rituais de preparação. Sentava-me à mesa da cozinha, rodeada de recortes de jornais, escândalos de corrupção na construção em Portugal, casos de violência doméstica no Diário de Notícias. Bebia vinho tinto de Alentejo, o copo manchado como sangue seco, e escrevia listas, fraquezas dele, o vício no jogo online, as dívidas ao Montepio, alvos, a amante, uma corretora de 35 anos chamada Sofia, com perfil no Instagram cheio de selfies em lagos. Contactei-a através de uma conta falsa, uma amiga de Rui que precisa de falar. Ela respondeu rápido, ávida por gossip, ele é um canalha, mas bom na cama. Porquê? Enviei-lhe uma amostra de áudio, ele a queixar-se dela como uma distração cara, e ela explodiu em mensagens furiosas. Vou acabar com ele. Plantar a semente. Enquanto isso, com a minha mãe, as chamadas eram curtas, codificadas. Como estás, filha? O tempo está bom. Sim, mãe, mas sinto falta do sol de Cascais. Ela entendia, eu estava a aproximar-me. Num domingo, ela arriscou uma visita extra, fugindo enquanto ele jogava golfe em Estoril. Sentámo-nos no meu sofá, chá de camomila a arrefecer nas chávenas. Ele suspeita de algo, Ana. Pergunta por ti o tempo todo.
Sorri, amargo. Deixa-o perguntar. Eu cuido disto. O ponto de viragem veio numa festa de empresa em Belas, um subúrbio chique com casas que pareciam castelos de cartão. Rui insistira que eu fosse, como a minha futura cunhada, dissera, piscando o olho. Cheguei de táxi, vestido vermelho como vinho derramado, cabelo ondulado como ondas do Atlântico. A casa era um labirinto de salões com candelabros falsos e empregadas filipinas servindo canapés de atum. Ele bebia uísque como se fosse água, o fato desabotoado, suando profusamente. Apresentou-me aos sócios, homens de fato com barrigas e risos forçados, e eu sorri, a serpente no Éden. Na varanda, longe dos olhares, ele encostou-me à parede de azulejos pintados de cenas de quimeras. Tu és perigosa, Ana, murmurou, a mão no meu quadril. Como a tua mãe, mas com mais fogo. Beijou-me então, bruto, o bigode pinicando como arame. Não recuei, em vez disso, correspondi por um segundo, sentindo o pulso dele acelerar como um motor avariado. Depois, afastei-me, rindo. Não aqui, Rui. Não ainda. Ele ofegou, olhos de cão no cio. Gravei o beijo no telemóvel, escondido na clutch. De volta ao chiado, vomitei o nojo no lavatório, o azulejo frio contra a testa. Mas o plano avançava. Enviei o áudio para Sofia, com uma nota, ele planeia largar-te. Prova. Ela respondeu com um plano próprio, confrontá-lo na próxima reunião. Enquanto isso, comecei a infiltrar-me nos e-mails dele, um truque simples, phishing disfarçado de convite para um webinar de negócios. Ele clicou, idiota, e eu acedi aos ficheiros, faturas falsas, transferências para offshores nas Ilhas Cayman. O ódio era agora um companheiro constante, um sussurro na orelha durante o sono. Sonhava com ele a implorar, numa areia de carcavelos, ondas lambendo as pernas como acusações. Acordava suada, o quarto iluminado pelo luar prateado sobre o Tejo. Por ti, mãe, repetia como um mantra. E o próximo passo, envolver a polícia. Tinha provas suficientes para uma denúncia anónima de fraude. Mas esperaria o momento perfeito, quando ele estivesse mais vulnerável, quando a minha mãe pudesse ver a queda dele dos primeiros lugares. Outubro trouxe chuvas torrenciais a Lisboa, o céu desabando como lágrimas represadas, e eu sentia o mesmo dilúvio no peito enquanto preparava o próximo golpe. As folhas de castanheira caíam nas calçadas do chiado, escorregadias como promessas quebradas, e eu caminhava debaixo do guarda-chuva preto, o vento atlântico chicoteando o rosto. Rui ligara na véspera, voz pastosa de ressaca, vem a Cascais este fim de semana. A tua mãe quer te ver, e eu. Bem, eu também. Ri-me sozinha na rua vazia. Ele queria-me agora, não como cunhada, mas como conquista. Perfeito. Cheguei à mansão na Estrada da Paz ao meio-dia de sábado, o portão automático abrindo com um zumbido como o de uma armadilha. A casa era um monstro de vidro e betão, com jardim impecável onde roseiras lutavam contra o sal do mar. Minha mãe esperava na porta, o robe de seda cor de marfim escondendo os hematomas invisíveis das palavras dele abraçou-me forte, o corpo tremendo. Ele está no escritório, a trabalhar. Tem andado nervoso. Nervoso. Porque Sofia o confrontara na semana anterior, gritando no telefone que eu gravara secretamente. Diz que uma amiga o traiu, ela contara, olhos baixos. Rui apareceu minutos depois, camisa hawaiana ridícula sobre a barriga, um copo de porto na mão. Ana. Que surpresa boa. Beijou-me nas faces, demorado, o cheiro de colónia barata misturado com suor. Almocámos no terraço, salmão grelhado e salada de alface murcha, a conversa superficial como a espuma das ondas lá embaixo na praia do Guincho. Ele bebia muito, contando anedotas de obras em risco por inspeções corruptas, e eu ria, tocando no joelho dele debaixo da mesa quando a mãe se virava. Ela notou, os olhos arregalados de pavor, mas disse nada. À tarde, enquanto ela descansava, ele levou-me ao escritório, uma sala forrada de mogno falso, cheia de diplomas comprados. Quero mostrar-te algo especial, disse, trancando a porta. O algo era um cofre na parede, aberto com um código simples, 1805, ano da Batalha de Trafalgar, vaidade histórica. Dentro, pilhas de dinheiro em notas de 50 euros, passaportes falsos, um USB com ficheiros encriptados. O meu seguro,
sussurrou, os olhos febris. Em caso de tudo ir ao caralho. Toquei no braço dele, fingindo admiração. És tão esperto, Rui. Ele derreteu, puxando-me para um beijo que eu suportei por 30 segundos, o estômago revirando-se como um mar em tempestade. Gravei tudo, o clique do telemóvel no bolso inaudível no meio dos gemidos dele. Saí de Cascais ao pôr do sol, o céu laranja como fogo, prometendo voltar. No comboio de volta, transferi os ficheiros do USB que roubara durante o beijo, ele nem notara. Eram ouro, e-mails com subornos a vereadores de Sintra, planos para branquear dinheiro através de hotéis no Algarve. Enviei cópias para um jornalista amigo da faculdade, que trabalhava no Expresso, anónimo. Publica quando eu disser. Ele respondeu, isto é dinamite, Ana. Cuidado para não te queimares. A minha mãe ligou nessa noite, voz um sussurro, o que estás a fazer, filha? Ele olha para ti de modo estranho. Confia em mim, mãe. Daqui a pouco, ele não olhará para nada. O ódio era agora uma lâmina afiada, cortando o sono em pedaços. Comecei a sonhar com ela, a minha mãe jovem, rindo na feira de São Mateus em Viseu, antes de tudo. Acordava com lágrimas, o quarto frio como uma cela. O confronto com Sofia veio rápido. Marquei um café em Campo de Ourique, longe dos olhos dele. Ela era alta, loira tingida, com unhas acrílicas vermelhas como garras. Ele é um porco, cuspiu ela, bebendo expresso como veneno. Mostrei-lhe mais áudios, ele a planejar livrar-se dela, com um acordo de confidencialidade falso. Juntos, podemos destruí-lo, propus. Ela hesitou, olhos calculistas. O que ganho eu? Metade do que ele te deve, mais a satisfação. Apertámos as mãos sobre a mesa de mármore, uma aliança forjada em ódio partilhado. Enquanto isso, Rui escalava a obsessão. Mensagens às 3 da manhã, penso em ti, Ana. A tua mãe não é como tu. Bloqueava-o temporariamente, depois voltava, como um viciado. No encontro em Lisboa, no elevador do Hotel Mundial, ele tentou mais, mãos por todo o lado, respiração pesada. Agora, Rui. Aqui não. Ele implorou, de joelhos no chão sujo. Por favor, só um toque. Gravei, rindo por dentro. O homem que controlava a minha mãe era agora o mendigo aos meus pés. A meia hora mensal com ela tornou-se um farol. Na visita de novembro, sob chuva miúda, ela chegou pálida, um hematoma disfarçado no pulso. Ele descobriu sobre Sofia. Bateu-me com o cinto. O mundo parou. Abracei-a, jurando vingança imediata. Vai acabar, mãe. Prometo. Ela chorou no meu ombro, o sal das lágrimas misturando-se com a chuva na janela. Saí dessa visita com o fogo purificador, era hora de acender o pavio. Contactei o jornalista, publica na próxima semana. Ele concordou. E para Rui, enviei uma mensagem enigmática, temos de falar. Sozinhos. Quinta, meia-noite, no Cais de Alcântara. Ele respondeu instantaneamente, o que quer que seja, eu faço. O anzol estava firme. Agora, puxar a linha. A quinta-feira choveu como se o céu português chorasse os pecados acumulados, o Tejo inchado e negro batendo contra os pilares do Cais de Alcântara como um coração enfurecido. Eu esperava na sombra de um armazém abandonado, o casaco impermeável colado à pele, o telemóvel no modo gravador. O relógio marcava 11h50, e o ódio pulsava nas veias como adrenalina pura. Tinham passado meses desde o primeiro jantar, meses de mentiras tecidas como uma teia de aranha ao redor dele, e agora o centro da teia tremia. Rui chegou pontual, o Mercedes parando com um guincho de pneus molhados. Saiu do carro, guarda-chuva na mão, fato amarrotado como a sua reputação prestes a ruir. Ana. O que é isto? Meia-noite, num sítio destes. A voz dele era uma mistura de excitação e medo, como um cachorro que fareja o castete. Caminhei para a luz fraca de um candeeiro, o rosto iluminado como uma máscara de tragédia grega. Precisamos de acabar com isto, Rui. Agora. Ele aproximou-se, o cheiro de loção pós-barba cortando a umidade salgada. Acabar. Mas nós estamos a começar, tu e eu. Riu, nervoso, tentando tocar no meu braço.
Afastei-me, a voz baixa e afiada como uma navalha. Tu roubaste a minha mãe. Isolaste-a, bates-lhe, controlas cada respiração dela. E achas que podes ter-me também? Como um brinquedo extra. Os olhos dele arregalaram-se, o rosto pálido sob a chuva. O quê? Ela disse-te mentiras. Eu amo-a, e a ti. Tu provocaste-me. Toquei no telemóvel no bolso, garantindo a gravação. Provocar. Eu gravei tudo, Rui. Os beijos, as confissões, os planos para a tua amante, as fraudes nos contratos. O USB que roubaste do cofre. Já está com um jornalista. Amanhã, o Expresso sai com O Império de Mentiras de Rui Mendes. Ele congelou, o guarda-chuva caindo na poça com um splash. Mentira. Tu não. Porquê? Avancei um passo, o dedo no peito dele como uma acusação. Por meia hora por mês. Pelo modo como a transformaste numa prisioneira na tua casa de Cascais. Pelas noites em que ela chora sozinha porque tu a chamas de velha vadia. Ele recuou, tropeçando numa corda de amarração, o rosto contorcido em pânico. Eu posso explicar. O dinheiro, as dívidas. Era para nós, para a família. Família. A palavra era veneno. Rime, um som frio quicou no cais vazio. Família. Tu destruíste a nossa. Agora, implora. Ele caiu de joelhos na água lamacenta, as mãos juntas como em oração. Por favor, Ana. Eu mudo. Deixa a tua mãe visitar-te quando quiser. Dinheiro, o que quiseres. Gravei cada súplica, o telemóvel capturando o choro dele misturado com a chuva. Deixei-o ali, encolhido como um rato afogado, e parti de táxi para o Chiado. O jornalista ligou às 6 da manhã, está pronto. Sai às 9. O artigo explodiu como uma granada, manchete em negrita, fotos de Rui em obras duvidosas, transcrições de e-mails que eu fornecera. As redes sociais fervilharam, Rui Mendes corrupto trending em Portugal, tweets de indignação de Sintra a Faro. Sofia postou no Instagram, Karma Isabites, com uma foto dela brindando com champanhe. A minha mãe ligou ao meio-dia, voz trêmula no telefone. Ana, o que aconteceu? A polícia está aqui, ele foi detido por fraude. Fingi choque. Eu. Ouvi na rádio, mãe. Vem para cá. Agora. Ela chegou uma hora depois, o rosto cinzento como o céu de novembro, mas os olhos brilhavam com uma faísca há muito extinta. Abraçámo-nos na sala, o chá esquecido na mesa. Ele confessou tudo à polícia. As pancadas, os controlos. Diz que foi um erro. Erro. Como se o mal pudesse ser apagado com uma palavra. Mas o ódio não parava aí. Rui saíra em liberdade condicional, graças a um advogado caro, e ligava para ela incessantemente. Volta, eu mudo. Ela bloqueou, pela primeira vez, e ficámos juntas o dia todo, falando até à exaustão. Contei-lhe tudo, as gravações, os planos, o beijo no cais. Ela chorou, mas não de tristeza, de alívio. Tu salvaste-me, filha. Mas... e se ele voltar? Não voltará, jurei. Eu garanto. Naquela noite, sozinha, o triunfo era agridoce. O ódio recuara, mas deixara cicatrizes, noites sem sono, o sabor metálico da vingança na boca. Sonhei com ele na prisão de Évora, a comer pão seco, mas acordava com pena, não dele, mas de nós, as mulheres partidas por homens como ele. Ainda assim, sorri para o espelho rachado, meia hora se tornara em liberdade infinita. Rui não desistiu fácil. Semanas depois, enviou uma carta pelo correio, papel amarelado como pele velha. Ana, tu ganhaste esta batalha, mas a guerra não acabou. Eu sei onde vives, onde trabalhas. Cuidado. O medo rastejou pela espinha, frio como o vento de dezembro no Rocio. Mudei as fechaduras, instalei uma câmara na porta, mas o ódio renasceu, mais astuto. Ele queria guerra. Eu daria uma de atrito, gotejar-lhe o veneno devagar. Comecei por contactar as ex-mulheres. A primeira, Maria, vivia em Coimbra, num apartamento modesto perto da universidade.
Encontrei-a através de registros públicos, uma chamada fria: sou Ana, enteada da sua ex. Tenho provas contra ele. Ela concordou em encontrar-se num café junto ao Mondego, o rio correndo preguiçoso como memórias. Era uma mulher de 45, cabelos grisalhos curtos, olhos endurecidos como granito. Ele destruiu-me, disse, bebendo bagaço. Deixou-me sem nada, com acusações falsas de infidelidade. Mostrei-lhe as gravações, e ela chorou, depois riu. Vou testemunhar no julgamento. E mais, ele deve-me indenização. A segunda ex, Teresa, era mais volátil, vivia em Porto, num bairro operário de Gaia, rodeada de garrafas de vinho do Porto. Encontrei-a num bar de fado, voz rouca de cigarros. Aquele cabrão, cuspiu, esmagando o copo. Bateu-me até eu sangrar, depois mentiu ao juiz. Juntei à aliança, mensagens em grupo, planos para depor contra ele na investigação de fraude que agora incluía violência doméstica. Enquanto isso, a minha mãe mudava. Instalou-se temporariamente no meu apartamento, o chiado enchendo-se de risos pela primeira vez em anos. Cozinhávamos juntos, caldeirada de peixe, rissóis de camarão, e ela contava histórias do pai, do tempo em que Portugal era jovem para nós. Ele teria orgulho de ti, Ana. Orgulho. A palavra aquecia como sol de primavera em Monsanto. Mas Rui contra-atacava nas sombras. Um dia, ao sair do trabalho, encontrei o carro riscado com uma chave, puta, gravado na porta. O pavor misturou-se ao ódio, mas chamei a polícia, registrando queixa. Ele está desesperado, disse o agente, um homem de bigode grisalho. Homens como ele quebram feio. Quebrar. Era o que eu queria. O julgamento aproximava-se, marcado para janeiro no Tribunal de Lisboa. As ex-mulheres depuseram, vozes firmes como aço. Sofia testemunhou sobre os subornos, o jornalista publicou Follow PS. Rui, no banco dos réus, parecia encolhido, o fato pendurado no corpo magro pela prisão preventiva. Olhou para mim na galeria, olhos de ratazana. Sorri, doce como mel envenenado. Janeiro em Lisboa é um manto de neblina, o ar úmido como um suspiro não dito, e o tribunal na rua Fábrica dos Tabacos erguia-se como um templo de justiça fria, colunas de betão e quando os passos dos advogados. Sentei-me na galeria, ao lado da minha mãe, as mãos dela frias nas minhas, enquanto Rui era arrastado para o banco dos réus por dois guardas, algemas tilintando como sinos fúnebres. Ele emagrecera, a cara cavada como queijo de azeitão, os olhos injetados procurando-nos na multidão. Quando os encontrou, cuspiu um, traidoras, mudo, mas o juiz bateu o martelo, e o silêncio caiu como uma guilhotina. O processo era um circo de acusações, fraude fiscal em 7 contos, branqueamento através de empresas fantasma no Algarve, violência doméstica agravada contra 3 mulheres, a minha mãe, Maria, Teresa. O procurador, um homem seco como um bacalhau, apresentou as provas que eu fornecera, e-mails, gravações, o USB do cofre. O réu não é apenas um criminoso financeiro, declarou, voz e quando nas paredes de azulejos brancos. É um predador que usa o poder para destruir vidas. Rui negou tudo, o advogado dele, um tubarão de Setúbal com sotaque alentejano, pintando-o como vítima de conspirações femininas. A minha mãe testemunhou no terceiro dia, subindo ao estrado com as pernas tremendo como varas verdes. Vestira um tailier cinzento, cabelo preso num coque severo, mas os olhos, Deus, os olhos, ardiam com uma força antiga. Ele isolou-me da minha filha, disse, voz clara apesar do tremor. Só meia hora por mês, como se eu fosse uma prisioneira. Bateu-me com palavras primeiro, depois com mãos. Marcas que não se vêem, mas sangram na alma. A sala prendeu a respiração, até o estenógrafo parou de bater teclas. Rui baixou a cabeça, mas eu vi o ódio nos punhos cerrados. Eu não teste, as minhas gravações falavam por mim. O procurador reproduziu o áudio do cais, as súplicas dele na chuva, e um murmúrio de repulsa correu pela galeria. Jornalistas do JN e do Correio da Manhã rabiscavam furiosamente, flashes de câmaras iluminando o rosto dele como holofotes de inquisição. Sofia Depes a seguir, fria e precisa, ele prometeu-me o mundo, mas deu-me cheques sem fundos e ameaças. As ex-mulheres selaram o caixão, Maria com fotos de hematomas antigos, Teresa com depoimentos de vizinhos em Gaia que ouviram os gritos. O julgamento durou 10 dias, um purgatório de monotonia interrompida por explosões emocionais.
Rui quebrou na 8ª sessão, gritando do banco: elas mentem. A Ana. Ela seduziu-me, planeou tudo. O juiz mandou-o calar, mas o dano estava feito. O júri, 6 homens e 3 mulheres de rostos impassíveis, trocou olhares. A minha mãe apertou a minha mão. Acabou, filha. Mas eu sabia que não. O ódio era uma raiz profunda, e raízes não morrem com um corte. A sentença veio numa manhã de geada, o teste congelado em camadas de prata. O juiz, um homem idoso com óculos de meia-lua, leu o verdito: 8 anos por fraude, mais 3 por violência, sem condicional. Rui urrou como um animal ferido, arrastado para as celas subterrâneas. Olhou para nós uma última vez, o rosto uma máscara de ódio puro. Vocês pagarão, articulou sem som. Saímos para o rocio, o sol fraco batendo nas estátuas dos reis, e a minha mãe chorou, lágrimas de catarse, lavando anos de sujeira. A vida pós-julgamento foi um renascimento hesitante. A minha mãe mudou-se para um apartamento em Alfama, pequeno mas seu, com varanda para o castelo de São Jorge. Encontrou emprego numa clínica privada, turnos curtos que a deixavam tempo para pintar, azulejos com motivos de sereias, ecos da sua juventude em Aveiro. Nós jantávamos juntos 3 vezes por semana, sem relógios, sem limites. Meia hora era uma eternidade de dor, disse ela uma noite, sobre vinho de Dão. Agora, temos o tempo todo. Abracei-a, sentindo o coração dela bater livre. Mas o ódio deixava ecos. Pesadelos com Rui a sair da prisão cedo, a bater à porta com um machado. Instalei alarmes, mudei o número, mas o medo era um hóspede indesejado. O jornalista, agora amigo, avisou, ele apelou. Pode demorar anos, mas apela. Anos. O suficiente para ele apodrecer, pensei. Enquanto isso, comecei terapia, uma psicóloga em Belém, sessões onde desenterrei o trauma do pai, a solidão que me moldara em arma. Sofia tornou-se aliada improvável, enviava postais de Faro, viva a liberdade. As ex-mulheres formaram um grupo de apoio online, mulheres quebradas, mas não partidas, partilhando histórias de Porto a Lisboa. Eu contribuía com posts anónimos, o ódio transformado em combustível para outras. Uma tarde de primavera, passeando no Jardim da Estrela, a minha mãe parou junto a um banco. Sentes culpa, Ana? Pelo que fizeste a ele? Olhei para as flores de jacarandá roxo, chuva de pétalas no chão. Culpa? Não. Justiça, talvez. Mas o ódio. Ele comeu pedaços de mim. Ela tocou no meu rosto. Então, deixa-o ir. Por nós. Tentei. Namorei um tipo da editora, um lisboeta magro com riso fácil, mas o toque dele parecia errado, como uma nota desafinada num fado. O ódio era o meu amante secreto, sussurrando à noite. Até que veio a carta, de Évora, prisão. Perdoa-me, Ana. Eu era um homem quebrado. Queimá-la no lava-loiça, vendo as chamas dançarem como demónios. O verão voltou a Lisboa com fúria, o calor ondulando nas ruas de mosaico como miragens de desertos alentejanos, e eu sentia o mesmo calor no peito, não mais ódio puro, mas uma brasa que se recusava a apagar. A minha mãe florescia em Alfama, o apartamento agora um ninho de azulejos pintados e ervas secas no parapeito, cheirando a hortelã em liberdade. Vínhamos ao terreiro do Paço aos domingos, sentando-nos nos degraus da estátua de D. José, vendo os turistas congelados de pistácio derreterem como ilusões. Olha para nós, dizia ela, rindo. Livres como gaivotas no Tejo. Mas a liberdade tem preço. O apelo de Rui arrastava-se nos tribunais, adiamentos por novas provas, que o advogado dele inventava como ficção barata. O jornalista mantinha-me atualizada, ele alega coação nas confissões. Diz que tu o manipulaste. Manipulei. Ri-me sozinha no metro, agarrada à barra fria. Claro que sim, era o espelho da manipulação dele. Mas o medo voltava em ondas, e se ele saísse? E se a justiça portuguesa, lenta como o Douro em seca, o libertasse para nos caçar? Comecei a treinar, corridas ao amanhecer pela Marginal, de Belém a Carcavelos, o suor lavando o passado. O namorado, Miguel, era paciente, um arquiteto com mãos calejadas de desenhos que traçava o futuro em linhas limpas. Conta-me o que te assombra, pedia ele, nos braços um do outro no meu T1. Contei pedaços, o julgamento,
as gravações, mas omitiu o beijo no cais. O prazer sádico da queda dele. És forte, Ana, dizia. Forte. Ou só quebrada de modo diferente. Sofia visitou em julho, chegando de comboio de Faro com malas de praia e segredos. Almoçámos em Cais do Sodré, mariscos frescos no Time Out Market, o burburinho de vozes como um cor de redenção. Casei-me, anunciou ela, mostrando um anel simples de prata. Um tipo decente, professor de surf. Nada como o teu Rui. Ri-me, brindando com vinho verde. O meu Rui. Ele era da minha mãe. Eu só. Limpei a casa. Ela apertou a minha mão. Limpar. Tu incendiaste-a. Obrigada. As ex-mulheres reunimos-nos pela primeira vez em agosto, um piquenique em Sintra, sob as sombras de palmeiras no Parque da Pena. Maria trouxe queijos de Serra da Estrela, 13 garrafas de Porto Tawny, e nós, 4 mulheres com cicatrizes invisíveis, falámos até o sol se pôr. Ele escreveu-me da prisão, confessou Teresa. Pede perdão. Maria cuspiu no chão. Perdão? Eu quero vê-lo apodrecer. O ódio partilhado era um bálsamo, sendo-nos em irmãs de batalha. Mas o passado mordeu de volta em setembro. Uma noite, ao voltar do trabalho, encontrei a porta arrombada, gavetas revistadas, o diário rasgado, mas nada roubado. Chamei a polícia. O agente, o mesmo do carro riscado, franziu o sobrolho. Padrão de assédio. Pode ser ele, ou alguém amando. O pavor gelou-me os ossos, mas liguei para a prisão. Rui estava lá, trancado. Alguém leal a ele, murmurou o guarda. Mudei-me temporariamente para a casa da minha mãe, as noites vigiadas por sonhos de perseguição. Miguel propôs casamento numa manhã de outono, ajoelhado no jardim botânico, folhas de castanheiro caindo como confetes. Casa comigo, Ana. Deixa o passado para trás. O anel era de ouro simples, gravado com tempo infinito. Chorei, aceitando, mas o ódio sussurrou, e se ele for como Rui? Afastei o pensamento, focando no futuro, um apartamento maior em Santos, planos para filhos que correriam livres pelas praias do Estoril. O apelo foi negado em novembro, a notícia no público como um epitáfio, Rui Mendes, 8 anos firmes. Dancei sozinha na cozinha, fado na rádio, Dulce Pontes cantando, ao meu humor assim, mas o triunfo era vazio. O ódio me moldara, mas roubara a inocência. Visitei a psicóloga, é normal sentir falta da raiva. Ela era o teu escudo. Escudo. Agora, sem ele, sentia-me nua. A minha mãe encontrou um namorado, um viúvo de Setúbal, jardineiro com mãos de terra e riso fácil. Ele não controla, só rega, brincou ela. Aprovaram-nos juntas num jantar em Oeiras, mariscos e histórias. Pela primeira vez, vi-a inteira, não fragmentada. Mas em dezembro, veio o último golpe. Uma carta de Rui, contrabandeada, eu saio em condicional em 2030. E tu, Ana, serás a primeira a saber. O papel tremeu na minha mão, o ódio reacendendo como brasa sob cinzas. Respondi por um advogado, espera-me no inferno. Queimei a carta na lareira imaginária do Chiado, mas o fogo interior ardia. O ano novo amanheceu em Lisboa com focos que pintavam o céu de arco-íris artificiais, explosões e quando no Tejo como promessas de renascimento, mas eu acordava com o peso da carta de Rui na alma, 5 anos pela frente, mas o suficiente para planejar. O casamento com Miguel era em junho, numa capela em Mafra, mas os preparativos eram interrompidos por sombras, sonhos onde Rui batia à porta da igreja, algemas transformadas em rosas espinhosas. É o trauma falando, dizia a psicóloga, mas eu sabia melhor, o ódio era um parasita, alimentando-se da vitória. A minha mãe, radiante com o namorado, planeava a lua de mel conosco, um cruzeiro pelo Douro, o vinho para todos. Ríamos nos almoços em Belém, pastéis quentes derretendo na boca, mas eu via o medo nos olhos dela quando o telefone tocava. E se ele apelar de novo? Uma vez, confessei, eu ainda o odeio, mãe. Não todo, mas o suficiente para vigiar. Ela tocou no meu rosto, envelhecido pela batalha. O ódio liberta, mas prende também. Escolhe a liberdade. Escolhi, devagar. Juntei-me ao grupo de apoio como moderadora, contando a minha história em reuniões em Lisboa e Porto, mulheres com olhares assombrados,
partilhando cicatrizes. Eu vinguei-me, dizia, voz firme. Mas a verdadeira vitória é viver sem ele na cabeça. Elas aplaudiam, e eu sentia o ódio encolher, como uma ferida a cicatrizar. O casamento foi um sonho de luz. Mafra sob sol de junho, o órgão tocando hinos antigos, Miguel à espera com olhos de mar. A minha mãe chorava na primeira fila, o namorado ao lado, e quando disse sim, o mundo pareceu inclinar-se para o sim eterno. A festa em Sintra foi vinho e fado, danças até ao amanhecer, e pela primeira vez, o passado era só uma sombra distante. Mas Rui não desapareceu. Em agosto, notícias, condicional negada, mais 2 anos por comportamento disruptivo, na prisão. O jornalista ligou, ele atacou um guarda. Diz que é por tua causa. Rime, alívio misturado com pena residual. Pena? Sim, agora, de um homem que se devorara a si mesmo. Com Miguel, construímos um filho a caminho, anunciado numa ecografia em setembro, o coraçãozinho batendo como um futuro livre. A minha mãe, avó em perspectiva, pintou um berço de azulejos com motivos de conchas do Algarve. Para o teu mar de paz, disse. O ódio. Escrevi-lhe uma carta final, não enviada. Tu foste o veneno, mas eu sou o antídoto. Meia hora de ódio bastou para uma vida de luz. Queimei-a no terraço de Alfama, cinzas voando para o Tejo como libélulas. Agora, aos 30, caminho pelas ruas de Lisboa com a barriga arredondada, o sol de outono dourando as folhas. A minha mãe visita todos os dias, sem relógios, só amor. E quando o bebê chutar, sinto o ódio como uma memória desbotada, uma cicatriz que conta a história de como renasci das cinzas. Fim. Mas a vida, como o fado, continua a cantar.